Tua humildade colocou o jardim em mim. Meu nome é Rogério Alonso, sou psicólogo da Instituição de Assistência Psicossocial Abraço e trabalhamos com residentes, dependentes químicos e alcoólicos. Hoje eu vou falar a terceira parte da codependência, né? Mas vamos fazer uma recapitulação. Nos outros vídeos nós falamos sobre os 12 princípios que alicerçam o amor exigente, que é um grupo de apoio, principalmente a família, um grupo de apoio que existe na sociedade e que traz grande colaboração no sentido de buscar um entendimento da doença da dependência química e alcoólica e buscar uma melhor harmonia no relacionamento e até nas atitudes para com o dependente químico e alcoólico. Então, dentro dessa terceira parte da codependência, seria importante a gente falar um pouquinho sobre o pensamento da família. Quando a família tem um codependente no convívio do dia a dia, o codependente ele acaba quebrando a rotina da família e acaba desenvolvendo na família um sentimento de vulnerabilidade, ou seja, se sente com medo, desprotegido, ansioso, desorientado. A família, né? Que é do dependente químico. Se sente também com um certo desamparo, porque os meios de ajuda e de orientação nem sempre são tão frequentes assim, principalmente no serviço público. E se sente frustrado, né? Porque você cria uma esperança, idealizações, expectativas e que elas não são contempladas, não acontece. E evidente, acaba existindo um agravamento dos conflitos familiares, né? A família também tem uma visão de que o dependente químico é uma pessoa que está presa na sua doença, mas a gente não pode esquecer até mesmo do primeiro princípio do amor exigente, que fala sobre a identificação das raízes culturais, dos valores morais que a família traz, e a gente tem que pensar, identificar e se posicionar para que essas características da família não sejam reforçadores para o dependente químico ou alcoólico, né? Outra coisa que a visão muito forte e arraigada da família é que a família só pode ajudar a partir do momento em que o dependente químico pedir ajuda e a partir do momento em que o dependente químico querer mudar. Isso é uma meia verdade, porque a partir do momento que ele desestabiliza todo o funcionamento de uma família, todo o status, a dinâmica familiar, esse preceito ele passa a não ter o mesmo valor em sua formulação. Na verdade, a família tem que prestar ajuda sim, antes de chegar a esse ponto, a esse momento. E a gente não pode esquecer das fases da codependência: a negação, o desespero, o controle, a exaustão emocional. Lembra disso? Negação: eu vou empurrando com a barriga o dependente químico que convive comigo, faço que eu não vejo nada. Desespero é quando eu tomo ciência que aquela situação é uma situação de agravamento, é uma situação que está ficando muito intensa dentro, gerando muitos conflitos e situações de difícil resolução dentro da minha dinâmica familiar. Depois a fase de controle, onde eu acredito que eu vou administrar o comportamento e atitudes do dependente químico. E
uma quarta fase, que é a exaustão emocional, quando você chega nos seus limites do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional, ou seja, não sendo possível mais, através dessa dinâmica que acontece totalmente doente, manter a qualidade de vida da família, né? Então vamos voltar a falar dos sentimentos da família. A família, diante do seu dependente químico, ela acaba tendo alguns sentimentos como dó, impotência, desgosto, raiva, ódio, vergonha, culpa, incapacidade, medo da agressividade do dependente químico, sentimento de humilhação. São todos sentimentos que a família tem, sim, quando ela tem no seu convívio um dependente químico ou alcoólico que acaba tendo comportamentos, atitudes e que levam a esse tipo de sentimentos. Agora, se a gente tem o dependente químico e alcoólico e ele gera, de uma forma geral, perturbação na dinâmica familiar, agressão que pode ser tanto física como verbal, emocional, psicológica, a gente não pode entrar aí que existe a situação da chantagem emocional que o dependente químico faz para com seus familiares, né? A tentativa de algum tipo de aconselhamento, né, que é dado pela família para tentar melhorar e controlar toda essa dinâmica do dependente. E diante de todas essas atitudes deflagradas, desse conflito evidente, emanente e atuante, acaba ocorrendo a separação e o afastamento da família em relação ao dependente. Então vamos pensar mais um pouquinho. A família ela acaba tendo, nessa vontade de ajudar, ela quer sempre o melhor para o dependente. Ela quer ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo ela traz consigo uma percepção de que está perdendo o dependente químico para as drogas, que é uma luta desigual. E na verdade, junto com isso, ela traz toda uma ambivalência. Quem traz? A família, o codependente. É uma ambivalência afetiva. Por quê? Poxa, eu amo o amor e o ódio, o abandono e o acolhimento, liberdade e prisão, patologia, ou seja, é doença ou é vagabundagem, vida ou morte, a impotência humana e a potência divina, pedir ajuda e aderir ao tratamento, esperança, desesperança, informação, desinformação, ou seja, a família fica igual um jogo de ping-pong, né? Com seus sentimentos e essa ambivalência do que pensar, acreditar e como agir diante desses sentimentos, qual é o caminho que eu devo seguir. E isso a gente vê o quanto que afetivamente traz um prejuízo muito grande para a família, né? A família fica insegura, a família fica extremamente ansiosa, ela fica extremamente preocupada de forma intensa e contínua, fica com medo, se sente ameaçada pelo próprio dependente químico e alcoólico e se sente ameaçada por si mesma, no sentimento de culpa, de onde foi que eu errei, o que eu tenho que fazer, qual é o caminho, como encontrar uma resolução para essa situação. Então, diante disso, a família acaba usando algumas estratégias, ou seja, ela tenta, às vezes, controlar o pensamento e principalmente as atitudes do dependente químico, evitando a exposição dele no convívio familiar, mantendo a situação dele em segredo, evitar a exposição com outras pessoas, que na verdade é o quê? É a terceira fase, é a fase do controle, onde a família acha e acredita que possa administrar a situação, que na verdade não vai conseguir.
entra a fase dos aconselhamentos, do conselho, a ideia de cuidar da alimentação e do corpo, buscar outras atividades e estudar, mudança de companhias e de hábitos, os conselhos de não usar as substâncias psicoativas, inclusive o álcool, né? Que também entra na fase de controle, de achar que essas orientações e esse controle vão ser suficiente para conseguir administrar todo esse conflito da doença da adicção. Entra também a questão do sagrado, a espiritualidade, a questão de fé, não só fé no sagrado, como fé, aquela energia interna que todo mundo tem, que nos move para construir algumas coisas para algum lugar. E depois vem a separação, que é o primeiro momento antes de um afastamento. Uma separação seria, por exemplo, eu moro na casa da frente, o dependente químico mora na casa do fundo, ou eu moro nessa rua, o dependente químico mora na rua de trás, e o afastamento entra para o abandono. O abandono não no sentido negativo de não querer ajuda, de não ter mais como ajudar o dependente químico. Tal é a exaustão financeira, exaustão emocional, sem a menor condição de continuar o relacionamento diante dos conflitos provocados. E aí vocês devem me perguntar, para que eu vou procurar um amor exigente, eu vou procurar algum tipo de grupo de apoio? Eu já faço parte, eu já fiz. Ora, a gente sabe que o grupo de apoio vai ajudar muito nos padrões adaptativos da família, ou seja, da família recuperar o seu papel social dentro desse mecanismo família. E o mais importante é a família buscar a recuperação dela, a família, mesmo, ou seja, independente se o dependente químico quer se tratar ou quer mudar o seu modo de ser. Ou seja, tudo busca uma mudança comportamental na família para a melhoria da qualidade de vida, da dinâmica familiar, principalmente dela, família. É uma reestruturação dessa dinâmica e é construir um caminho para, nem vou usar o termo solução, mas resolução dos problemas, que é uma coisa, é uma situação diferente, né? Porque quando a gente fala em solução, parece que a gente soluciona tudo da melhor forma possível. Nem sempre é assim, mas a resolução é encontrar o caminho viável, o caminho palpável e o caminho que se apresenta nesse momento para nós. Eu acredito que isso seja fundamental nesse momento. E aí eu vou fazer uma pergunta norteadora para vocês, codependentes, sejam pais, mães, esposa, maridos, filhos, filhas, ou seja, as pessoas que se encontram nessa situação. Como que foi ou tem sido para vocês conviverem com um membro da família que é dependente de álcool ou de drogas? Como que vocês têm lidado com isso? Tentem responder. É uma pergunta que norteia o caminho para um encontro de uma resolução dessas coisas que te afetam, que te afligem e que prejudicam toda essa dinâmica familiar da codependência. Meu muito obrigado.